paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos amados, hoje nós queremos trazer aqui um assunto que muitas pessoas não falam, muitas pessoas não pregam sobre isso, e porque nós sabemos, meus amados irmãos, que a doutrina do crente, ela é seguida de várias coisas, né? Não é somente a doutrina do corpo, não é somente a doutrina do coração, mas também de várias coisas, né? São um conjunto de várias coisas que nos levam muitas das vezes a obedecer a palavra do Senhor e fazer aquilo que está escrito na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus mesmo, ela fala, né? Que se nós tirar um tio ou acrescentar um tio, Deus não se agrada, né? Então eu quero trazer esse assunto aqui, que fala sobre nós não sermos pesados ao nosso próximo, porque nós temos visto nos últimos dias pessoas que têm se valido muitas vezes do irmão, da irmã, ou até mesmo do pastor da igreja, ou seja, da igreja, né? Que muitas vezes a pessoa vê que a igreja ela tem boas condições financeiras, então ela ali fica encostada, escorada na igreja, como se a igreja tivesse obrigação de lhe sustentar. E não é assim, né? Então aqui nós vamos estar lendo no livro de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 13, versículo 8, que nos diz assim: nem comíamos de graça o pão de alguém, antes com labor e fadiga trabalhávamos noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Então o apóstolo Paulo, ele estava falando ao povo de Tessalônica, né? Dizendo que trabalhava noite e dia para não ser pesado aquele povo, né? Então nós vimos que o apóstolo Paulo, meus amados irmãos, ele também trabalhava. Ele tinha o seu trabalho também para não ser pesado aos seus irmãos. E aqui nós vamos ver também que nos diz: não porque não tivéssemos direito, mas para vos darmos mesmos exemplos para nós imitarmos. Então nós vimos que o apóstolo Paulo, ele dizia não que ele não tivesse direito. Por que ele dizia, meus irmãos, que ele não tivesse direito? Porque ele era o pregador, ele era o que ensinava aquele povo, ele era o líder daquele povo, ele era o pastor daquele povo. Então ele tinha direito de se alimentar da alimentação daqueles irmãos. Por quê? Porque a palavra do Senhor fala que digno é o obreiro do seu salário. Então ali o apóstolo Paulo chegava para pregar a palavra, então ele poderia se alimentar, no tempo que ele estivesse ali com aquele povo, ele poderia se alimentar da alimentação daquele povo, mas ele não se valia disso, porque ele queria dar exemplo para eles não fazerem o mesmo. Porque o apóstolo Paulo tinha esse direito, mas nem todos têm esse direito. O pregador, o pastor da igreja, se ele for pregar em algum lugar, em lugares longe, né, a palavra de Deus, é lógico, né, que ele vai se valer da alimentação que aquelas pessoas comem ali. Ele vai também comer junto aquela alimentação, porque ele está pregando a palavra de Deus. Ele vai ali pregar a palavra de Deus. E muitas vezes o pastor, quando ele vai pregar a palavra de Deus em outros lugares, ele já vai praticamente gastando com passagens, até mesmo com combustível, para chegar até este lugar. Outros que vão em ônibus, outros vão de avião, gastam com passagens ou até mesmo com combustível para chegar a esses lugares. Então as pessoas recebem eles cordialmente, né? A igreja recebe cordialmente esses irmãos, ajuda eles, né? Esses pastores, ajuda eles, dá alimentação para eles. Então esse era um direito, e é um direito do pastor, né? De receber a alimentação daquela igreja, daquele povo, daquela igreja onde ele vai pregar a palavra de Deus. Porque ele está ali para ensinar. Mas o apóstolo Paulo, ele não queria se valer desta situação, mesmo ele tendo direito. Por quê? Porque ele queria ensinar a outros que não faziam
não pregavam, não estavam fazendo a obra, mas estavam se valendo, se provalecendo, se valendo daqueles irmãos que estavam, muitas vezes não tinham nem alimentação, mas eles tinham que sustentar a outros que estavam ali, porque aquelas pessoas iam para a casa dos irmãos e começavam a comer a alimentação dos irmãos ali, sendo que os irmãos tinham dificuldades financeiras. Então, meus irmãos, esse assunto do apóstolo Paulo também, ele já ficou para os nossos dias, que nos nossos dias também tem acontecido essas coisas. Ele serve já esse assunto para os nossos dias, porque hoje a gente tem visto essas coisas acontecendo no meio evangélico. Às vezes a pessoa vai pregar a palavra de Deus em algum lugar, vai evangelizar em algum lugar, e aí a pessoa fica se valendo, a pessoa fica indo lá todo o tempo, vai lá, mas não é para pregar a palavra, porque muitas vezes a pessoa vai lá, mas nada acontece. A pessoa vai lá só porque a pessoa quer se valer, né, da vida financeira daquele irmão ou daquela irmã, mas às vezes nada acontece ali, porque a pessoa vai ali somente por interesse próprio. Vai apenas ali por interesse próprio, por interesse de se alimentar, de comer, da alimentação daquela pessoa. E muito mais do pastor, né? Então aqui nos diz a palavra do Senhor assim, os membros, ou seja, aqui o nosso estudo, né, diz assim, ó, os membros devem ajudar seu pastor, quando ele é um homem fiel e não vive usurpando a igreja. Deve haver esta consideração para com o pastor e o líder da obra de Deus. Então não é o membro que tem que comer na casa do pastor. É o pastor que tem que ser ajudado pelo membro. Porque às vezes o pastor está fazendo a obra com dificuldade. É como nós estamos falando aqui, não aqueles que se valem do dinheiro da igreja, que estão enriquecendo com o dinheiro da igreja, estão comprando carros do ano, comprando apartamentos e tantos outros bens materiais com o dinheiro da igreja. Não estamos falando dessas pessoas, porque eles têm o suficiente, porque eles estão tirando do povo. Eles estão se valendo do dízimo dos irmãos, da igreja, das ofertas, estão usurpando o povo, pedindo oferta para viver uma vida boa, uma vida próspera. Não é essas pessoas que nós estamos falando. Estamos falando daquele pastor que vive com dificuldade, que faz a obra de Deus, tem família, tem filhos, tem esposa, faz a obra de Deus e vive com dificuldade. E às vezes o membro se prevalece, né, se vale da bondade daquele pastor e fica lá dentro da casa do pastor, comendo noite e dia, se alimentando da alimentação do pastor, da alimentação dos filhos ali, da família do pastor. E o pastor muitas das vezes vive com uma dificuldade terrível, vive com uma dificuldade muito grande para manter a sua família, mas ainda tem que sustentar alguém que está ali dentro da casa dele, que todos os dias vai para ali para comer, que todos os dias chega na hora da alimentação, aquela pessoa está ali para comer a comida do pastor, achando que o pastor tem direito de dar alimentação para ele. Mas não é assim. A palavra de Deus nos ensina bem ao contrário, né? Então não é o pastor que tem que alimentar o membro, mas o membro que tem que ajudar o seu pastor, né? É o membro que tem que ajudar o seu pastor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui nos diz assim no livro de São Mateus, capítulo 10, versículo 10, né? Esses são assuntos, meus irmãos, que não são pregados muitas vezes. E é preciso nós revermos, né, essas coisas. Louvado seja Deus. É aqui capítulo 10, versículo 10, que nos diz assim São Mateus. Não leveis sacolas de viagem, nenhuma túnica a mais, segundo par de sandálias ou um cajado, pois digno é o trabalhador do seu sustento. Louvado seja Deus. Nem alfoge, agora nós vamos ler na Bíblia, né? Vamos deixar aqui do estudo e vamos ler na Bíblia. Nem alfoge para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento.
Está falando assim na Bíblia, porque tem algumas Bíblias que são corrigidas, outras são, né, tem algumas Bíblias que são diferentes umas das outras, na linguagem diferente, né? Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, por que está falando aqui, não levei sacolas de viagens, nenhuma túnica, nem sandálias ou cajado, pois digno é o trabalhador do seu sustento. Porque o pastor, ele é digno da sua alimentação, do seu sustento. O pastor, se ele não tem condições financeiras, ele pode ser sustentado pela igreja, pode ser sustentado por membros que têm condições financeiras de ajudar o seu pastor. Tem pessoas que têm membros que são abençoados financeiramente. Então eles têm condições de ajudar o seu pastor. Igrejas que são abençoadas financeiramente. Então elas têm condições de tirar o salário do pastor, porque digno é o obreiro do seu salário. E no passado, antigamente, as pessoas saíam longe para pregar o Evangelho. Iam longe para pregar o Evangelho. Não tinha na época, não tinha carro, não tinha condução, carros, né? Ônibus para se locomover, aviões para se locomover. As pessoas muitas vezes tinham que andar a longos caminhos a pé, longas distâncias a pé. Não tinha condições das pessoas ficarem carregando alimentação. Não tinha como, né? Então essas pessoas tinham que ser alimentadas por os donos da casa. Pessoas que tinham suas fazendas, seus gados, né? Pessoas que tinham boas condições financeiras. E eles alimentavam os pastores na época. Por isso que aqui está escrito no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 10. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 4, nos diz assim: não temos nós o direito de comer? Então aqui o apóstolo está falando que ele tem o direito de comer, sendo ele o pregador do Evangelho. Gálatas, capítulo 6, versículo 6, nos diz assim: o que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instruiu. Então, meus irmãos, o pastor que instrui um membro da igreja, o pastor que instrui o seu povo, as suas ovelhas, ele deve ser alimentado. Ele deve ser compartilhado a alimentação por aquele pastor que está instruindo a igreja do Senhor. Como eu já tinha falado antes, não aqueles que não são pastores, mas que são mercenários. Aqui nós estamos falando dos pastores verdadeiros. Aqueles que não usurpam a igreja, que não usurpam o povo de Deus. Esses pastores são pastores que eles não são ricos financeiramente, eles não têm boas condições financeiras para se manter. Então eles têm que ser alimentados por aqueles que têm condições. Como nos diz aqui, né? Gálatas 6,6. O que está sendo orientado na palavra, isto é, o membro, a ovelha, deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instruiu. Ele deve repartir com o seu pastor, com aquele que o instrui na palavra. Repartir tudo que ele tem de bom, repartir a sua alimentação. Tem dois ternos, dá um terno para o pastor. Tem um sapato a mais, dá para o pastor, ajuda o pastor não tem o sapato, ajuda o pastor. Hoje é diferente, meus irmãos. Em nossos dias que nós estamos vivendo, 90% dos pastores, eles são riquíssimos. Eles têm muito dinheiro, porque eles vivem com o dinheiro do povo. Eles vivem com o dinheiro da igreja. Eles usurpam o povo. Eles fazem amuletos dentro da igreja. É vassoura ungida, é feijão ungido e outras coisas mais para arrecadar dinheiro dentro da igreja. Para angariar dinheiro, bens financeiros, não para ajudar a obra, não para ajudar os necessitados e aqueles que não têm condições de se manter, mas para eles mesmos enriquecerem, colocarem esse dinheiro que eles pedem no banco para viver uma vida regalada, uma vida financeira melhor. Hoje, os pastores vivem do dinheiro da igreja, enriquecem com o dinheiro da igreja. Hoje é fácil ser pastor. No passado não era fácil ser pastor.
Os pastores passavam por luta. O próprio apóstolo Paulo, ele falou, eu passei frio, eu passei fome, eu sei o que é isto, eu sei o que é, eu estou acostumado, eu sei o que é passar fome, o que é passar frio, o que é passar perseguições. Hoje os pastores não passam por isso. Porque hoje você vê pastores que estão vivendo numa vida boa financeiramente, mas não é dinheiro deles. Não é porque eles adquiriram com o suor do seu rosto. É porque eles usurparam o povo, usurparam a igreja e hoje eles estão vivendo uma vida regalada. E nós não estamos falando desses pastores, nós estamos falando daquele que verdadeiramente é pastor. Porque o verdadeiro pastor, ele vive com dificuldade. O verdadeiro pastor, ele passa luta financeira. O verdadeiro pastor, ele tem dificuldades muitas vezes de manter a obra do Senhor. A igreja ao qual o Senhor colocou nas suas mãos. Ele tem dificuldade financeira de manter a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 7, nos diz assim: portanto, vós mesmos sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não tivemos de forma ociosa durante o tempo que estivemos convosco. Então aqui o apóstolo está falando, portanto, vós mesmos sabeis muito bem como deveis seguir o nosso exemplo, pois não vivemos de forma ociosa durante o tempo que estivemos convosco. Quantas pessoas ociosas, meus irmãos? Eles não trabalham, eles não querem de maneira alguma trabalhar, mas eles querem viver da igreja. Eles querem viver do dinheiro dos dízimos. Pessoas que muitas das vezes eles vão para uma igreja, mas eles não vão por Jesus, eles vão para ser ajudados. Eles vão para ganhar uma cesta básica. Eles vão para ter o pastor ajudar eles. Eles acham que o pastor, a igreja tem a obrigação de ajudar eles, de ficar dando cesta básica para eles todo o tempo. Mas nós sabemos que existem muitas pessoas necessitadas. Muitas pessoas que muitas das vezes não são crentes, mas estão necessitadas, passando necessidade. Enquanto que o crente, meus irmãos, ele tem tudo de Deus. Deus não deixa faltar, como a palavra do Senhor nos fala no livro de Salmo. Fui moço, hoje sou velho, nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. O verdadeiro homem de Deus, mulher de Deus, fiel a Deus, quando ele é fiel ao Senhor, verdadeiramente, o Senhor nunca o deixa faltar nada. O Senhor providencia todas as coisas. Mas ainda mesmo assim o crente quer ser ajudado. Quer ser ajudado pela igreja, quer ser ajudado pelo pastor. Às vezes o pastor precisa dar uma cesta básica para alguém que está lá fora, que não é crente, e precisa ser ajudado. Para que essa pessoa ela venha acreditar que verdadeiramente existe um povo que serve a Deus de verdade e essa pessoa venha se converter ao Senhor. Mas também não é todas as pessoas que nós podemos ajudar. Porque às vezes tem pessoas que se valem da igreja, pessoas que não são crentes também, que se valem da igreja. Só querem cesta básica, mas não querem nada. Querem a bênção do dono da bênção, mas não querem o dono da bênção, que é Jesus Cristo. Querem apenas estar na igreja para ser ajudado financeiramente. Então, meus irmãos, nós temos que ajudar o nosso próximo? Sim, nós temos que ajudar o nosso próximo. Temos que dar uma cesta básica para ele? Sim, temos que dar cesta básica. Mas nós temos que ver, meus irmãos, quem precisa de uma cesta básica. Se realmente este irmão, essa irmã, crente, fiel a Deus, que seja, ou seja, pessoa que é da igreja, vê se verdadeiramente essa pessoa é fiel ao Senhor. Vê se verdadeiramente essa pessoa é uma mulher de Deus, um homem de Deus, uma pessoa que precisa e que não tem se valido da igreja e nem do pastor. O pastor muitas vezes vive com dificuldade e esse crente está lá dentro da casa do pastor, comendo e bebendo. Hoje nós temos visto pessoas que muitas vezes, meus irmãos, acabam o culto, principalmente quem mora ao lado da igreja. O pastor que mora ao lado da igreja, às vezes tem dificuldade, porque acaba o culto, os crentes vai tudo para dentro da casa do pastor, comer, beber dentro da casa do pastor. Mas o crente, a obrigação do crente, o que é fazer? Acabou o culto, vai para casa.
Acabou o culto, meus irmãos, vai para casa se alimentar. Mas tem muitas pessoas que se valem do pastor. Vão para a casa do pastor, às vezes o pastor nem mora ao lado da igreja, mas eles vão lá, né? Hoje eu vou lá jantar com o pastor, às vezes leva uma turma de pessoas com ele. Ele não espera ser convidado pelo pastor. Ele mesmo se escala, ele mesmo se oferece e se escala. Quando o pastor pensa que está tranquilo dentro da sua casa com a sua família, lá aparece o missionário, a missionária, aparece o membro da igreja, o obreiro da igreja, para comer na casa do pastor. Às vezes o pastor está numa luta tão grande, a sua esposa está numa dificuldade tão grande financeira, que na hora que tem que fazer uma alimentação para aquele povo todo que está ali, não sabe nem o que vai colocar na panela. Não sabe mais o que vai colocar na panela. E às vezes é uma coisa rotineira. É hoje, amanhã também, depois da manhã também. E a esposa está naquela luta. E às vezes o casal está passando, muitas vezes, lutas financeiras e até mesmo conflitos dentro de casa. O casal às vezes se desentende, não consegue se compreender mais, se entender, porque há muitas das vezes confusão dentro de casa por causa dessas coisas que acontecem. E quem causa essas confusões? Aquelas pessoas que vão para ali. Que tiram a privacidade do casal, que tiram a privacidade do pastor com a sua família, com a sua esposa. Tiram a privacidade. Porque quando nós ficamos 24 horas dentro da casa do pastor, ou de um irmão, ou de uma irmã, não precisa nem ser pastor, do obreiro, da obreira, quando alguém fica 24 horas dentro da casa dessa pessoa, está tirando a privacidade da pessoa. A liberdade da pessoa estar ao lado da sua esposa, do seu esposo, da sua família. Às vezes a pessoa entra na casa do pastor, mexe no celular do pastor, mexe na geladeira, vira a casa do avesso, meus irmãos. Seja pastor, seja membro, porque não é só com pastor que acontece isso, acontece também com obreiros, com membros. O irmão vai lá na casa da irmã, ou a irmã vai na casa do irmão, ou vice-versa, né? E fica mexendo em tudo, vai na geladeira, pega isso, pega aquilo, pega aquilo outro, mexe em tudo. Até no quarto do pastor ou do casal, a pessoa entra. Errado, meus irmãos. A pessoa que age dessa maneira, ela está em pecado diante de Deus. E ela tem que consertar a sua vida diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Provérbios capítulo 6, versículo 6 nos diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e se sábio, pois ela não tem chefe, nem guarda, nem dominador. E prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Aí está, né? Quantos preguiçosos que não querem trabalhar e ficam se valendo dos outros, meus irmãos. Hoje eu vou comer lá na casa da irmã, amanhã eu vou lá para outra irmã, e assim vai, correndo de casa em casa, comendo às custas dos outros e não quer trabalhar. Se valendo das cestas básicas da igreja, se valendo dos dízimos dos irmãos, dos membros da igreja. Então, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Aqui no estudo da Bíblia, né? Nós vamos ler aqui, que nos fala assim: louvado seja Deus. Esses que andavam desordenadamente eram desocupados e inimigos do trabalho. Tiravam proveito da generosidade da igreja. E dependiam também dos irmãos, que ganhavam a vida trabalhando normalmente. Paulo diz que tais pessoas devem ser disciplinadas mediante a recusa de lhes dar sustento e privá-los da comunhão da igreja. Olha, isso é muito sério. A pessoa que está agindo dessa maneira, ela está em pecado. E ela precisa ser disciplinada e privada da comunhão da igreja. Embora Paulo ensine que se ajude aos verdadeiramente necessitados, ele não ensina
em parte alguma, que se deva dar comida ou dinheiro a pessoas em perfeitas condições físicas de trabalho, que não querem emprego fixo para ganhar a vida. Aí está, meus amados irmãos. Aí está a palavra do Senhor, né? Aqui o estudo da Bíblia Sagrada que nos fala. Louvado seja Deus. Trabalhai com sossego, nos diz aqui. Os cristãos não devem ser ociosos, mas trabalhar com afinco e constância para ganhar o próprio sustento e o da família, além de ter com que ajudar os necessitados, que são, meus irmãos, verdadeiramente necessitados. Quantas pessoas que são necessitadas, né? Às vezes são viúvas, não têm um salário porque perdeu o seu esposo. Às vezes são viúvas que perderam o único filho que lhe ajudava, ou a única filha que lhe ajudava. Pessoas, enfim, meus irmãos, muitas pessoas passando lutas terríveis, que às vezes tem pessoas dentro de casa enferma e tem que cuidar daquela pessoa que está enferma e não pode sair para a rua para trabalhar. Então essas pessoas sim têm que ser ajudadas. Mas que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que vivem ociosas de casa em casa, querendo comer na casa do pastor, achando que o pastor tem obrigação de lhe sustentar, achando que a igreja tem obrigação de lhe sustentar. Mas nós temos que fazer a nossa vida, cada um tem que lutar pela sua vida, porque as dificuldades financeiras estão aí e cada um precisa fazer a sua parte. Outra coisa que muitos têm feito, têm pedido emprestado e não pagado. Nós temos que pedir emprestado, mas pagar as nossas dívidas. Se nós pedirmos dinheiro emprestado para alguém, meus irmãos, nós temos que pagar aquele dinheiro que nós pedimos emprestado. Se nós pedimos alguma coisa, seja de alimentação, seja o que for, qualquer objeto que nós pedimos emprestado, nós não podemos demorar em entregar. Temos que devolver aquilo que pedimos emprestado, porque isso vai comprometer a salvação da nossa alma. Que Deus abençoe, meus amados irmãos, e eu creio que Deus Ele vai esclarecer melhor para você essa palavra, para que cada um de nós venhamos nos consertar na presença do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus.